aproveitar esse tempo. Pessoal, então, o objetivo de hoje é trazer uma abordagem que possa auxiliar vocês naquilo que é a construção de um trabalho de conclusão de curso que venha trazer aí a perspectiva de discorrer sobre os temas que envolvem a área da educação. Obviamente, eu estou aqui falando da área da educação porque eu estou me reportando, né, aos participantes do curso Assistente Social na Educação. Mas vocês, né, vão ter aqui orientações que servem para desenvolver qualquer temática, certo? E obviamente, o trabalho de conclusão de curso, né, ele tem toda uma elaboração, né, que segue os seus ritos, né, normal, e independe de temática. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que essas orientações, né, vão se constituir para que vocês possam aí adequar para qualquer temática que vocês desejarem. O que eu trago aqui para a gente conversar, né? Primeiro, eu queria falar um pouquinho das características, né, que envolve o trabalho de conclusão de curso, né? O que o define, o que é preciso levar em conta na definição de um assunto, né? Quais as etapas para iniciar o trabalho de conclusão de curso, em que ordem a gente vai elaborar o texto e como que a gente vai construir essa elaboração. Obviamente, vocês vão ver, né? A gente vai aqui tentar discorrer de uma forma mais abrangente, mas, né, tudo que fala de TCC, né, demanda aí bem boa compreensão para que o trabalho tenha êxito. Então, algumas coisas a gente precisa considerar, tá? Porque, embora sendo temido, né, o TCC, ele, na verdade, ele tem como pressuposto, né, que o aluno, a aluna, vai fazer uma revisão bibliográfica do assunto. O trabalho de conclusão de curso, né, ou também o trabalho monográfico, que se faz no final da graduação, não tem a pretensão de ter uma originalidade, como um trabalho de uma tese de doutorado, ou ter, né, ali uma contribuição acadêmica relevante que poderia já aparecer na dissertação de mestrado. Não é banalizando o trabalho de conclusão de curso, mas a gente precisa ter o entendimento de que essa tarefa tem como função aproximar, né, o acadêmico de serviço social do trabalho, né, da investigação científica e das suas ferramentas. Então, o trabalho de conclusão de curso, digamos que ao término da graduação, é a experiência, né, mais exitosa que ali a aluna, o aluno vai ter no sentido de ter uma construção, uma elaboração científica. Então, né, ele cumpre essa função, né, de fazer com que a gente comece a ter uma percepção daquilo que é, né, a sua organização, né, em termos de literatura, em termos de contribuição acadêmica e, acima de tudo, vai ser uma apropriação mais fundamentada no período, né, nesse momento da saída do curso de serviço social. Vocês sabem que a formação, né, do acadêmico de serviço social é generalista. Enquanto bacharéis em serviço social, nós temos aí, né, habilitação para ter uma atuação, depois de ser assistente social, em temáticas gerais. Mas, claro que nós podemos ter um olhar mais detalhado sobre alguma das temáticas que envolvem o serviço social, para nos dar, assim, aquilo que é, né, a possibilidade de perceber
perceber o papel do assistente social, como que é, né, a construção do serviço social e do seu objeto dentro dessas diferentes temáticas. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele tem esse caráter, né, de fazer com que não que sejamos especialistas, mas por meio do trabalho de conclusão de curso, você vai ter, né, uma construção mais elaborada dentro de determinada temática. E pode se constituir no início de uma trajetória de pesquisa acadêmica, científica. Eu, por exemplo, eu tenho a experiência, eu fiz parte de iniciação científica, mas o meu trabalho de conclusão de curso, ele me remeteu para o mestrado, né? Então, obviamente que no mestrado eu ampliei a temática, mas ele se constituiu, né, ali numa discussão mais elaborada que me conduziu para um novo patamar, digamos assim, dentro da minha trajetória profissional. Agora, a gente precisa entender que o trabalho de conclusão de curso, ele precisa ser antecedido pelo projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa vai trazer as bases para essa elaboração. O que a gente percebe é que grande parte das universidades, dos cursos, ainda não conseguiram fazer um casamento satisfatório entre aquilo que é, né, a etapa de elaboração do projeto de pesquisa e a própria elaboração do trabalho de conclusão de curso. Mas o trabalho de conclusão de curso, ele precisa de um planejamento, tem que ter os objetivos, a metodologia. Então, isso vai fazer com que essa elaboração seja mais sólida, né? Seja mais tranquila. É claro que todo planejamento tem seus percalços, todo planejamento tem aquilo que a gente pode dizer que é assim, né? Acidente de percurso, mas, né, o projeto de pesquisa ainda é o melhor caminho para a construção de um trabalho de conclusão de curso. Bom, então, né, isso são falas iniciais para que a gente possa trazer uma contextualização. Agora, alguém que está aqui, né, entre vocês que estão me assistindo, possa dizer assim, mas, Cláudia, eu não tive nada disso, meu trabalho de conclusão, meu projeto de pesquisa, o 1 foi com um professor, o 2 foi com outro professor, o 3 foi com outro, não se falava, e eu não tenho uma identidade dos meus projetos de pesquisa para elaborar o TCC. Aí, o que eu vou dizer para você, tá? Para essa construção, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. E olha que eu sou experiente nisso. Você pode acessar o meu Lattes. Ali no meu currículo Lattes só tem aquelas que, assim, eu terminei trazendo, né, para evidenciar, porque eu orientei, participei de bancas infinitas, tanto de graduação como de pós-graduação. Então, eu posso dizer para vocês que essas orientações aqui, daquilo que se deve levar em conta para definir um assunto para o TCC, é super pertinente. Bom, a primeira coisa, ter empatia com o público-alvo. Isso mesmo. Assim, eu percebo que as pessoas que vão construir um trabalho de conclusão de curso têm mais êxito quando o assunto que quer tratar é um problema para ela. É uma coisa que, do aspecto também como pessoa, cria uma indagação, cria uma comoção. Geralmente, as pessoas que fazem TCC na área da educação, elas têm alguma consideração, né, daquilo que é da injustiça, daquilo que, né, tem assim como algo que precisa ser superado, que não consegue aceitar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu estou orientando a monografia e ela está partindo da insatisfação dela, ela falou como mãe, daquilo que terminaram fazendo, né, com a trajetória ali da escola do filho dela.
Então, ela quer a elaboração, a construção do trabalho de conclusão do curso dela tem a ver com aspectos que ela identificou e que ela está buscando uma resposta para ela mesma. Então, né, obviamente, existem níveis, né, que a gente pode ter daquilo que pode ser essa força motriz, mas é fundamental que tenha empatia. Você tem que gostar do universo escolar, você tem que gostar da problemática que envolve o aluno. Isso precisa ser um ponto que te instigue. A questão da comunidade escolar, você precisa ter isso como algo que realmente crie para você uma identificação, uma motivação pessoal, porque o trabalho de conclusão de curso vai gerar tantas demandas, tantas implicações que precisará ter, que se você não tiver esse fator como uma força motriz, você tende a desanimar no percurso. Porque o trabalho, né, é árduo, né? Então precisa ser algo que te motive também. Precisa ter gosto, disponibilidade e disposição para ler sobre esse assunto. Não adianta fazer o TCC de um trabalho que você goste mais ou menos, porque em algum momento você vai se perder, vai perder a tua motivação. Então, é necessário que, né, você, cada vez que pegue um livro de educação para ler, você sinta deleite, você se sinta instigada para ter mais conhecimento, para desejar, né, dominar mais aquilo que você tem aí como, né, desejo de resposta. Precisa, né, minimamente, né, para você levar adiante, ter uma capacidade de elaborar reflexões críticas. Por quê? Você vai ler textos, mas você precisa ter uma criticidade. Quando você tem essa motivação pessoal, quando você tem prazer no tema, você vai se sentir também, ao ler os textos, dialogando. Você vai questionar o que os autores estão falando. E isso é fundamental para você ter um TCC, né, crítico, de forma que você possa ir, né, não só reproduzir no texto aquilo que os autores falam, mas você tenha um diálogo com eles. Você traga, né, para o teu texto algo que é você, né, as suas reflexões, dialogando com os autores que você vai fazer a leitura. Então, cada vez que você lê alguma coisa, você tem que se sentir ali, né, dialogando com aquele autor, para que você tenha bom êxito nessa construção. Agora, quais as etapas que são fundamentais para iniciar o trabalho de conclusão de curso? Vocês repararam que eu estou sempre aqui falando de assunto, né? Porque quando eu chamo vocês, né, para uma aula sobre trabalho de conclusão de curso no âmbito da educação, olha como é grande, né? Ó, educação tem muita coisa, tem educação formal, educação informal, educação escolar, né? Tem a educação nos projetos sociais, tem a educação superior, tem a rede básica de educação, tem a educação inclusiva, olha quanta coisa. Então, isso é um assunto, mas vocês vão ter que transformar isso em tema. E qual é o tema? Ah, não, Cláudia, eu quero falar sobre a violência sexual na escola. Isso é um tema. Não, Cláudia, eu quero falar sobre a desqualificação do professor na escola. Isso é um tema. Veja, você já começou a fazer recorte dentro de um assunto maior. Agora, eu quero te dizer que isso ainda não é o teu objeto. E aí, eu queria trazer um elemento a mais, né? Você pode ter um assunto e já trazer o recorte em tema. Mas, para você transformar em objeto, que é o que vai te fazer você trazer a elaboração. Então, você tem um assunto que você vai transformar em tema, mas desse tema você vai recortar ainda mais. Ah, eu quero falar sobre como as meninas sofrem assédio na rede do ensino fundamental. Olha como ficou específico. Isso é um objeto. Não, eu quero saber como acontece a inclusão
inclusão de alunos com deficiência visual, né, monocular. Isso é um objeto. Então, vocês criam um recorte do recorte para construir um objeto. Só que o objeto, ele não se faz sem que você conheça a literatura. Então, qual é a minha orientação? Que depois que você elaborar, você ter a identificação do assunto, você criar o recorte do tema, você já comece a fazer o levantamento bibliográfico. Porque dessas leituras vão te dar base para você construir um objeto. Um objeto você vai construir percebendo como a literatura constrói, né, esses temas. Você vai ter um objeto percebendo, a partir de uma leitura, vai te trazer um insight para você construir o teu objeto. Então, o objeto, a gente pode dizer que ele já tem um diálogo com a literatura, que já foi construído sobre aquilo que você está debruçando, né, que você está lendo. É muito difícil definir um objeto sem leitura, porque o aluno não sabe por onde transitar. Minimamente, você tem que pegar alguns dos principais autores do âmbito da educação para que você construa esse objeto. E aí, depois que você tiver o objeto, você vai estabelecer os capítulos, tá? Aí você está querendo ver como acontece a educação inclusiva dos autistas na educação infantil. Olha só, é um objeto super recortado. Então, como é que eu vou dizer? No primeiro capítulo, eu posso falar das características do autismo. No segundo, eu posso abordar, a partir de uma pesquisa de campo, como se dá essa inclusão. Pesquisa de campo ou por meio de entrevista, indo a campo realmente, né, buscando os dados da realidade, ou fazendo também uma leitura da própria literatura. É possível também, né, uma revisão dos textos. Então, esse seria o segundo capítulo. E o terceiro capítulo, você pensar, você criar ali, né, a construção do papel do serviço social nessa inclusão dos autistas na educação infantil. Olha só, 3 capítulos que foram desenvolvidos a partir do recorte do objeto. Agora, muitas pessoas confundem o objeto com o título. É claro que o título está super relacionado com o objeto, mas o título, ele pode ser um título que vai, né, assim, até ser criativo, né, do tipo Conto de Alice, busca do assistente social pela inclusão da criança com autismo na educação infantil, né? Você pode ter uma brincadeira dessa no seu título, ou você pode reproduzir o objeto. Não tem nenhuma regra sobre isso. Mas o título, ele é cada vez mais enxuto, tá? Ele não necessariamente precisa trazer tudo que o objeto está definindo. Você pode dizer, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, você pode usar o título A Inclusão de Crianças Autistas na Educação Infantil. Olha como ficou simples. Então, né, o título é sempre por último, ok? E aí, pessoal, né, com o objeto definido, vão fazer o levantamento bibliográfico. O levantamento bibliográfico em importantes e respeitosos, né, centros de conhecimento, fazer levantamento bibliográfico em sites de instituição especializada no seu tema, pesquisar no Google acadêmico as principais citações abordando o tema. Por que eu estou falando isso? Porque a construção da monografia, do trabalho de conclusão de curso, precisa ter um diálogo com a literatura, com outros textos, com outros conhecimentos já previamente elaborados. E isso vai te dar
respaldo, né, bagagem, fundamento na tua monografia. Vai ter corpo o teu trabalho de conclusão de curso, né? Às vezes eu vejo um trabalho de conclusão de curso super raquítico, sem contribuição relevante. Olha só, contribuição relevante da revisão da literatura. Isso é o mínimo que se pode esperar do trabalho de conclusão de curso. E quando você faz esse levantamento, significa que você está trabalhando com aquilo que são os textos mais relevantes. Você tem que ler os autores que são emblemáticos, referências dentro da sua produção. Às vezes eu vejo trabalhos de conclusão de curso que são feitos com comunicações, anais de congresso, resumo expandido, até resumo simples. Não, você tem que se debruçar sobre o que o autor pensa, sobre o que ele traz como argumentação. E isso que vai fazer parte do teu trabalho de conclusão de curso. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de pesquisa que pode ser feita de levantamento bibliográfico em importantes e respeitados centros de conhecimento. Aqui é a biblioteca da PUC, porque muita gente pensa, mas agora em tempo de pandemia, as bibliotecas estão fechadas, a gente não consegue ir, né, nos espaços para fazer a pesquisa. Você não precisa. Né? Praticamente o acervo dos principais centros de conhecimento está todo digitalizado. Você pode fazer download de trabalhos inteiros para fazer a leitura. É claro que eles protegem esse material, não deixa que seja copiado, mas pode ser fonte de leitura. Né? Então, você clica lá no Google, biblioteca, como eu fiz aqui, da PUC Rio. Abriu, olha aqui, um monte de biblioteca que eu posso ter acesso. Você pode fazer isso em várias. Eu consulto muito da Fundação Getúlio Vargas também, mas tem tantas universidades, a Universidade Federal de Minas, para contemplar minha querida aluna Shirley, que está aqui assistindo, né? E tantos outros estados que a gente tem que têm universidades que são importantes e que estão produzindo importantes contribuições para as nossas áreas de conhecimento e que vale muito a pena fazer essa busca. E aí você vai conhecer, pega as mais recentes, né, as que foram defendidas mais recentes, para você ter certeza que está trabalhando com temáticas que são relevantes. Eu também indico fazer levantamento bibliográfico em sites de instituições especializadas naquilo que você está buscando. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, do INEP, né? O INEP tem biblioteca virtual, que tem livros, periódicos, teses, dissertações. E ali você, né, é o que eu estava falando. Se lembra que eu falei lá na frente? Para você fazer um trabalho de conclusão de curso, você tem que escolher uma temática que você tenha prazer de ler, que você tenha prazer de buscar. O aluno que tem gosto pela educação e pelos problemas da educação, nossa, navegar nesses sites, nessas bibliotecas, nesses acervos, é um deleite, porque está buscando, na verdade, consistência para o seu trabalho acadêmico. Quando eu cito fazer a busca no Google Acadêmico, olha só, aqui eu fiz essa busca, educação. Olha, o Google Acadêmico abre um monte de possibilidades. Educação infantil, física, ambiental, especial, física escolar, nutricional, financeira. E aí vocês podem escolher. Óbvio que vai abrir muito mais, né? Que abriu aqui dessa forma, né? Então, olha o que acontece quando você busca educação no Google Acadêmico. Vem livro, o que é educação, PDF, educação ambiental, Ministério da Educação, vem um monte de textos. E você pode ver, pelos anos, a atualização deles. Você pode ver, olha aqui, esse livro aqui foi citado 3.637 vezes. Ele tem 13 versões. Você pode ter aí um mapeamento dos principais, né, das principais referências bibliográficas para você poder compor aquilo que é o seu texto. Pessoal, eu vi agora que eu botei o... Continuam? Tá bom. Então, olha só como o Google Acadêmico ajuda nessa busca.
Se você vê que um texto é muito citado, é um texto que é importante a sua leitura, né? E que pode contribuir. Agora, é importante que também vocês articulem educação e serviço social, né? Para ver o que as colegas estão fazendo como trabalho aí, né? Temas, discussões que são importantes. Agora, o levantamento bibliográfico não para. E não necessariamente, depois que você come, e não necessariamente vai ser só dessas referências que eu estou falando aqui. Porque depois que você começa a ler, por exemplo, você está assistindo uma pessoa apresentando o trabalho no grupo de estudos, assistente social na educação. Ela vai citar um texto que você vai ver assim, puxa, esse texto pode ser interessante. E aí você vai ler, porque você viu que pode contribuir. Você vai conversar com alguém, eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre isso. Aí a pessoa vai dizer, você já leu o texto tal? Então, o levantamento bibliográfico, ele sempre vai alimentando. Até você finalizar o terceiro, as considerações finais, você ainda vai estar, né, tendo levantamento bibliográfico, porque é isso que vai municiar a construção do seu texto. E você precisa filtrar, né, o levantamento bibliográfico, você precisa filtrar a partir do título, ler o resumo, né, ler, às vezes, aquela contracapa do livro, os artigos, você lê o resumo, né, para ver se está conectado com o que você tem como objeto, ou se você ainda está construindo com o que você idealiza, para que você tenha aí a possibilidade de fazer esse recorte. E aí, né, com o levantamento bibliográfico, com o objeto definido, você vai fazer a distribuição dos seus capítulos, como eu mostrei. Né? Você vai fazer o que é o capítulo 1, você vai fazer a estruturação. O que é o capítulo 1, o que é o capítulo 2, o que é o capítulo 3, o que você espera colocar, né? Pelo menos como título dos capítulos, para te orientar. Eu sei que os capítulos eles podem ter subdivisões, mas essa subdivisão você vai fazendo à medida que você lê, tá? Porque você vai ter condições de abrir esses capítulos com base também das leituras que você está fazendo. Agora, uma coisa que é importante é que a gente já precisa ter em mente o tamanho que deseja para o nosso trabalho como um todo. Ainda que faça mudanças depois, tá? Mas você precisa idealizar. Não, eu quero ter mais de 50 páginas do meu TCC. E aí você faz uma estimativa. Os pré-textuais eu vou gastar 5 páginas, né? Porque é capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, sumário, dedicatória, resumo, abstract. Olha aí, eu já contei 8. Mas vai depender também das orientações da tua universidade, claro. Aí a introdução eu vou gastar 5 páginas. No capítulo 1, eu quero falar em 12 páginas. No capítulo 2, 12 páginas. No capítulo 3, 12 páginas. Minhas considerações finais eu vou fazer em 5 páginas. Os pós-textuais, que são as referências bibliográficas, pode ter anexo, pode ter apêndice, mas aqui eu projetei 2 páginas. Somando ao todo, meu TCC vai ter mais de 53 páginas. E é claro que isso aqui é hipotético, planejamento hipotético do tamanho do TCC. Por que eu preciso ter esse planejamento em mente? Porque quando eu fizer a distribuição dos capítulos, eu preciso também estimar a subdivisão. Por exemplo, um capítulo que tem 12 páginas, se eu quiser colocar 3 subdivisões, eu vou ter que gastar, em média, 4 páginas para cada subdivisão. Você tem que ver se vale a pena, né? Porque senão também você não discute, você só apresenta ali uma ideia. Então, né, você tem que idealizar o teu TCC e você ir ali construindo a partir disso. Agora, né, a gente tem que ter uma ordem para elaborar esse TCC.
Obviamente, o primeiro de tudo são os capítulos. Você vai construir o capítulo 1, quando o capítulo 1 estiver bem organizado, você vai para o capítulo 2. Ainda que no meio da construção você volte, não, quero mudar uma coisa lá no capítulo 1, porque eu fiz aqui no capítulo 2 e acho que no 1 tem que mexer. Tudo bem, você fez o 1, você fez o 2 e você fez o 3. Aí depois você faz suas considerações finais. A introdução é o último texto que você vai escrever, porque a introdução vai fazer um apanhado de tudo que você fez na tua monografia. É um equívoco essa produção que começa com introdução, né? Nunca retrata o que é exatamente que vem dentro da monografia. E, por fim, vocês vão fazer os prés, né, e o pós-textuais, né, de forma que você tenha aí o teu trabalho todo ele construído. Agora, né, quando a gente vai construindo esse texto da monografia, a gente vai fazer isso no diálogo com o levantamento bibliográfico. Cada texto que você lê, você vai fazer um resumo, um fichamento, ou qualquer outra forma de tratamento do texto que melhor se adapte à tua realidade, tá? Você não precisa seguir aquele padrão, né? Porque é uma coisa para você. A gente aprende no trabalho de, né, no trabalho de iniciação científica, aquela disciplina, né, que todo curso tem, introdução ao conhecimento científico. Você aprende a fazer resumo, fichamento, mas você está fazendo agora uma coisa que é só você que vai ter acesso. Então, você precisa se ajudar. Como que você vai resumir os textos que você lê de forma que depois você possa ter um aproveitamento para utilizar na escrita do capítulo? Então, você tem que fazer de acordo com aquilo que é melhor para você, né? Com a tua forma criativa de elaborar o texto. Então, você lê o texto, você vai resumir, e aí eu te oriento a você fazer pelo menos 4 leituras de textos diferentes, porque são pensamentos diferentes, né? Assim, são pontos de vista do mesmo assunto. A gente precisa sempre, uma coisa que é importante é trabalhar com textos de preferência marxistas, né? Que é o conhecimento hegemônico dentro do serviço social. O marxismo tem várias escolas, né? Você pode ir somando esses entendimentos, mas eles vão guardar, né, uma coerência dentro da escola de pensamento marxista, ainda que sejam autores que vão apresentar perspectivas diferenciadas. E à medida que você faz essas leituras, você vai estabelecendo o diálogo, o teu pensamento, o que você entendeu, tá? E aí você vai fazendo citação direta, citação indireta, vai pegar o resumo que você fez do texto. Então, quando você vê, você está vendo o seu trabalho de conclusão de curso ganhando aquilo que a gente chama de corpo, né? Vai ganhando consistência esse trabalho de conclusão de curso. E, né, sempre importante, né, aí uma atenção bem grande é que é preciso ler sempre novos textos, do levantamento bibliográfico, seguindo o roteiro que idealizou de capítulos, para essa construção paulatina de capítulos, tá? Porque, né, cada vez que você lê, cada texto tem a ver com um capítulo. Então, você vai colocando, né, dentro do seu capítulo correspondente. E você vai ler muitos textos ao final. Alguém estava me dizendo esses dias, minha professora mandou fazer meu trabalho com esse texto aqui. Olha, não existe um único texto para fazer trabalho de conclusão de curso, né? A não ser que você faça uma reedição do livro de alguém, né? Mas isso não existe. Então, é importante ter esse cuidado. E aí, pessoal, já chegando aqui no final da minha exposição, para que a gente possa abrir aqui, né, para o nosso diálogo, o que eu gostaria que vocês pensassem, né?
Bom, sempre anote as referências corretas de tudo que for lido. Às vezes a pessoa lê um texto, não anotou as referências direito, e quando vê, vai lá, né? Vai lá, né? Sem saber como aplicar aquelas orientações do texto no trabalho. Ou seja, você vai estar correndo o risco de fazer o plágio, porque, na verdade, você vai citar um autor que você não vai citar a fonte, isso é comprometedor. Então, tudo que você lê, faça a anotação daquilo que são as referências completas do texto. Precisa ter muito atenção às normas da ABNT e também da instituição de ensino, porque a tua construção precisa ser nesse formato. Muita gente instituiu-se um ranço, eu posso dizer assim, entre os colegas, para assim, eu vou escrever tudo, no final eu pago alguém para fazer a ABNT. Pode até pedir alguém para fazer esse tratamento, mas, olha, eu digo de cadeira, ninguém conhece melhor o teu texto do que você mesma. Então, assim, sempre vai ter a necessidade de você fazer a revisão, né? Mas, obviamente, você pode entregar para alguém fazer a aplicação da norma BNT. Tenha sempre as orientações constantes do seu orientador. É muito difícil construir um trabalho sem orientação, porque não tem discussão, né? E isso faz falta na produção. O orientador vai dizer, né, se você está mantendo a coerência, se você está tendo ali pertinência. Então, é muito importante ter um orientador. Ainda que seja na educação à distância, que muitas pessoas reclamam da ausência do orientador, mas precisa cobrar, né? Senão você vai pecar aí na construção do teu TCC. Uma última, assim, duas últimas dicas, né? Não desista caso seu objeto de estudo não tiver muitas literaturas. Muita gente desanima assim, eu estou estudando como que se dá a educação inclusiva na população ribeirinha, que se dá lá no Oiapoque, na última escola. Nossa, é super específico. Então, você vai ter que buscar a literatura que vai te ajudar a essa construção, mas você não pode desistir, porque você vai trazer alguma coisa relevante, vai jogar luz sobre um problema aí que precisa de ter, né, um conhecimento construído. E eu digo aí, como última possibilidade, tenha sempre a atitude de compartilhar sua produção acadêmica, né? Assim, é muito bom quando você já elaborando, vai para os encontros, vai para os eventos, fala do seu trabalho. O mérito de você apresentar o trabalho no congresso é que vai ter sempre alguém para contribuir. Vai ter sempre alguém, olha, por que você não faz assim? Lê texto tal. Na crítica, o nosso trabalho cresce. Eu vejo que as pessoas têm muito medo, mas esse medo é um equívoco muito grande, né? Porque a gente precisa ir para esses eventos exatamente para mostrar para os nossos colegas, né, o que está sendo construído, e é já nesse crivo deles que a gente vai vendo a pertinência, a construção do nosso trabalho ser enriquecedor. Pessoal, eu tenho aí um curso, né, de coorientação para TCC. Eu idealizei uma metodologia em 10 encontros. Cada encontro tem aqui uma atividade, né? E assim, tem me ajudado nessa possibilidade de contribuir com os colegas, porque a gente, né, faz uma coisa bem direcionada, né? Tem uma construção que realmente contribui para os colegas e torna o TCC aí menos problemático para a grande maioria aí das pessoas.